Até que Meus Dedos Sangrem, de Teresa Poester, e do selo editorial Arte e Cultura, do Departamento de Difusão Cultural da Pró-Reitoria de Extensão, junto à editora da URGS. A confluência dos lançamentos é motivo de muita alegria para o DDC, pois ela é resultado de 2 longos processos de trabalho que tiveram início ainda antes da pandemia de Covid-19, mas que foram efetivamente desenvolvidos durante esse período marcado por tantas adversidades. O livro, como o título sinaliza, tem relação direta com a exposição Até que Meus Dedos Sangrem, inaugurada em setembro de 2019, no contexto do projeto Percurso do Artista, então coordenado por Cláudia Becher. Exposição essa que foi infelizmente interrompida, finalizada antes do tempo previsto devido à crise sanitária. Mas eu não consigo evitar de pensar que o título escolhido por Teresa, que, aliás, é bom lembrar, foi a primeira mulher a ser convidada a participar do projeto Percurso do Artista, trazia em si uma condição quase premonitória. Até que Meus Dedos Sangrem fala, sem dúvida, da posição da artista, de seu ímpeto, de sua coragem, de sua força. Mas, a meu ver, a frase pode evocar também a determinação demonstrada por todo um conjunto de profissionais da arte, da cultura, da educação. Somos muitos, ao lado de Teresa, com disposição para insistir. E por isso estamos aqui hoje, para celebrar aquilo que conseguimos construir em tempos tão duros, para celebrar os bons feitos, para celebrar os frutos da Universidade Pública Brasileira. Então, é agora com muita alegria que eu passo a palavra para Eduardo Veras, organizador da publicação, e para a artista Teresa Poester. Bom, eu gostaria de agradecer muito as palavras da Lígia, que me emocionam, porque realmente acho que todos os artistas e profissionais da cultura e todas as pessoas que pensam nesse país, né, que a gente gosta, que é tão caro para nós, e eu, de longe, escolhi esse título também por ver a situação no país e no mundo depois, né, que eu não previa. Eu fico muito contente de ter vocês aqui, porque esse livro foi feito para vocês, amigos e amigas e amigos aqui presentes, e foi feito também com vocês, porque muitos de vocês fazem parte desse percurso, meu em particular, e agradeço a toda a equipe do DDC, a Cláudia Becher, que foi a idealizadora desse projeto e desse livro, e a Lígia, que também foi responsável pela minha escolha para essa exposição e para o livro. Agradeço a toda a equipe, ao Rafael Derroy, a Ana Flávia, a Ana Laura, que foi a responsável pela divulgação. Meu Deus, é uma equipe tão grande que seria difícil eu não esquecer de algum nome. E agradeço especialmente a Kátia Prates, que fez um desenho lindo, que também é professora da URGS, e muito especialmente ao meu querido Eduardo Veras, que foi quem fez a organização, quem deu, vamos dizer, o formato do livro, e ele foi muito feliz em fazer esse livro do meu jeito também, porque ele pensou numa longa entrevista, que agora a gente vai falar. Também a Luísa Kiefer, que fez um texto lindo sobre uma performance que deu título à exposição e ao livro, e ao Ateliê D43, eu escrevo um texto sobre eles, que são os meus queridos ex-alunos, hoje colegas, que também participam do livro, a todos aqueles que participaram comigo dessa performance Até que Meus Dedos Sangrem, são 23 artistas, a maioria ex-alunos da URGS, enfim, é muita gente, a minha família, os meus amigos, a todos que participam desse percurso de quase 45 anos. Muito obrigada. Então, eu também vou dar bom dia a todas as pessoas que nos acompanham aqui pelo YouTube. Eu estou vendo que já tem uma série de amigos muito queridos da Teresa e meus também, a Elida Tesler, Paula Ramos, Jota Moreira, o Kevin Kubik, o Caju Galon, James Orté, enfim, tá
uma série de pessoas aqui, a Cláudia Becher, que está, enfim, é um dos pontos disparadores desse projeto. Então, queria primeiro saudar a presença de vocês, agradecer a Lígia Petrucci, o Rafael Derroa e a Ana Freitas e a Nívia de Souza, que estão nos dando o suporte aqui. Eu vou ficar chamando a Nívia para pedir para compartilhar algumas imagens e, desde já, agradeço a ajuda e o apoio aí da Nívia. Eu acho que, sim, eu só vou sublinhar aqui o que a Lígia e a Tereza já disseram brevemente, né? É um livro, né, editado e pela Universidade Pública Brasileira, né? Acho que é importante, de novo, nesse momento tão, enfim, faltam os adjetivos para dizer horrendo, esse momento horrendo que o país atravessa, em que a gente possa ainda ter esse fôlego. Acho que a universidade, sim, é um espaço importante de resistência, de construção. A gente precisa de lugares, enfim, onde a gente possa sistematizar e expandir e divulgar o conhecimento. E arte também, a gente precisa pensar que é, sim, uma forma bem importante de conhecimento. Então, acho que é bom lembrar que esse livro ele é uma produção que vem da universidade, né? Lembrar também que esse projeto, o Percurso do Artista, que já tem uns anos, ele já apresentou, foi uma exposição e, eventualmente, um livro que dava conta dos trabalhos, se eu me lembro bem pela ordem, o Nico Rocha, o Luiz Eduardo Schutte, o Eduardo Vieira da Cunha, o Flávio Gonçalves e o Gonzaga, né, o Luiz Gonzaga de Melo Gomes. A Tereza Poester é a primeira artista a fazer uma exposição dentro desse projeto. Eu tive a sorte, enfim, pela nossa longa relação de amizade, uma relação profissional também, tive a sorte de acompanhar como curador a exposição da Tereza e depois fazer a organização desse livro. A gente organizou essa fala da seguinte maneira: eu vou primeiro apresentar aqui um breve sumário, um resumo do livro, para vocês terem uma ideia, e depois a gente vai fazer uma conversa, Tereza e eu. Eu pensei não exatamente em fazer uma entrevista, porque a entrevista já está no livro, seria um pouco duplicar o livro. Mas eu tenho aqui umas perguntinhas para a Tereza, para a gente conversar aqui um pouco, enfim, nessa manhã. E vocês também, eu convido as pessoas, de novo, que nos acompanham pelo YouTube, que, se quiserem fazer comentários ou perguntas, enfim, eu vou trazendo aqui para a gente conversar com a Tereza. Tá bem? Eu vou pedir para a Nívia, então, se ela pode compartilhar aqui, inicialmente, a capa do livro, lembrando que esse livro é um e-book, ele está em formato PDF, ele fica disponível no Lume da URGS a partir de hoje, qualquer pessoa pode acessar, tanto online quanto baixar no seu computador. A Tereza acha que eu sou antigo, porque eu ainda baixo no meu computador, ela só acessa coisa online mesmo, mas eu acho bom ficar baixando para poder acessar a hora que eu quiser. E a previsão de uma publicação em papel para o ano que vem, a gente ainda não tem data definida, mas, por enquanto, ele é um livro nesse formato PDF online, em português e em francês. Aqui a gente tem a capa, vou pedir... O livro, enfim, ele tem esse título Percurso do Artista, que é o projeto, e tem esse título inicial, Até que Meus Dedos Sangrem. Ele não é um catálogo da exposição. Pode avançar mais, Nívia, por favor? Qual é mais ou menos o formato do livro? O que nós imaginamos? Ele dá conta, ele tenta registrar a exposição que foi realizada, conforme a Lígia já falou, entre setembro de 2020 e foi interrompida ali em março de... setembro de 2019, foi interrompida em março de 2020 em função da pandemia e da necessidade da quarentena. A exposição foi um pouco abreviada, né? Então, ele registra a exposição a partir de imagens e texto, mas isso é apenas uma pequena parte, ele não é um catálogo. A gente tem
A nossa sugestão, e se eu tenho algum mérito nessa curadoria, foi quando a Teresa me convidou e me chamou para trabalhar com ela. Em geral, essas exposições, elas vinham tendo um caráter retrospectivo. Mas como eu sabia que a Teresa, muito inquieta, tinha uma série de trabalhos novos, eu propus que na exposição, essa exposição ali entre setembro de 2019 e março de 2020, eu propus que ela mostrasse trabalhos novos. Ela tinha uma série de trabalhos novos e inéditos, e eu disse, não, Teresa, tu tem uma produção que ninguém viu ainda, acho que é um bom momento para mostrar isso. E propus para ela, no livro, quando for sair o livro, a gente dá um caráter retrospectivo, não exaustivo, a gente não vai dar conta de tudo, é uma seleção, mas daí a gente se propõe no livro a lançar esse olhar para o passado. Optamos por fazer uma edição bilíngue português-francês, porque a Teresa está morando, enfim, entre Porto Alegre e França. Nesse momento, eu estou aqui em Porto Alegre, a Teresa, que sabe escolher melhor os lugares onde vive, está lá em Elagny-sur-Repte, né, lá no interior da França, na Normandia. Então a gente começa, vou mostrar aqui, a primeira sessão do livro é uma série de imagens justamente que registram essa exposição Até que Meus Dedos Sangrem. Pode passar mais, Nívia, por favor? Pode passar. Daí a gente chega aqui, enfim, é um texto de apresentação meu em relação a essa exposição. Pode passar, Nívia, por favor? Em português e francês, daí a gente tem um artigo da Luísa Kiefer. A Luísa é mestre e doutora ali pelo Instituto de Artes da URGS, acompanhou o texto da Luísa especificamente sobre a performance que dava título à exposição, que a Luísa acompanhou no dia 7 de setembro de 2019, a Luísa acompanhou como observadora e nos faz um relato do que ela viu e sentiu. Pode passar, Nívia, por favor? E depois a gente chega na sessão que é talvez a primeira que tem esse caráter mais retrospectivo do livro, e acho que a mais extensa em número de páginas, que não, de novo, assim, não é um portfólio, é um portfólio selecionado, não exaustivo, não é toda a produção da Teresa. Aqui é a parte que foi mais, que eu tive que negociar muito com a Teresa, porque a Teresa não parece, mas ela tem um espírito barroco, ela queria botar mais e mais imagens, e a minha função foi um pouco reprimi-la. Kátia Prats me ajudou um pouquinho nisso. Enfim, ela fez esse projeto visual super bonito, assim, né? E, enfim, a gente tenta dar conta aqui de diferentes momentos, diferentes fases da produção da Teresa ao longo desse período de mais de 40 anos. Pode passar mais, Nívia, por favor? Pode ir passando. É claro que depois vocês vão ter acesso ao livro e vocês mesmos vão folhear cada um no seu ritmo. Aqui a parte, só volta um slide, Nívia, por favor. Aqui uma confidência pessoal, gosto muito das pedras da Teresa. As pedras é que eu queria ter mais. Aqui foi o momento da Teresa me reprimir. Chega de pedra, Edu, eu queria ter mais pedras. Gosto muito das pedras da Teresa. Nívia, pode passar mais, por favor? Depois a gente tem aqui uma longa, eu vou chamar de longa entrevista, né, que eu e a Teresa fizemos ao longo de alguns meses. A gente estava nessa situação, eu aqui em Porto Alegre, no Brasil, a Teresa na Normandia, na França. A gente fez essa entrevista de uma maneira, para mim, um pouco inédita e inusitada. Eu mandava perguntas para a Teresa por escrito e ela me respondia por gravações em áudio no WhatsApp. Depois a gente transcreveu isso, né?
a Camila transcreveu para nós, e a gente tentou dar, depois foi trabalhando em cima do texto para ele ficar um pouco mais coerente, dinâmico, mas ele parte, enfim, de uma conversa, né, em que a gente conversa muito sobre o processo de criação da Teresa, a gente revê algumas questões sobre o interesse dela pela paisagem em diferentes momentos, a paisagem de Bagé, que ela traz gravada na memória, essa paisagem do interior da França, com a qual ela vem convivendo bastante nos últimos anos. Pode passar mais, Nívia, por favor? Depois a gente tem um artigo da própria Teresa, em que ela revisa, sobretudo, o trabalho com o Ateliê D43 nos últimos anos. É um grupo de pesquisa que nasce também no interior da universidade, né, em que ela conta um pouco da gênese desse grupo e um pouco do tipo de atividades que eles desenvolveram. A gente tem aqui, só para, enfim, deixar claro, a gente optou, em vez de o que é mais tradicional e mais funcional, a gente tem o texto em português no livro, e, em geral, no final, a versão em outro idioma. A gente fez uma opção, e aqui o design da Kátia Prates foi muito funcional para isso, muito bonito. A gente duplicou, na verdade, são 2 livros dentro de um só, né? A gente tem o texto em português, acompanhado por imagens, e o texto em francês, acompanhado por outras imagens que conversam com ele, né? É um pouco fazer 2 livros em um só, né? Nívia, por favor. Depois a gente chega, enfim, um pouco à parte final do livro, que é uma cronologia, com textos, imagens, e que a gente tem uma revisão aqui, quase ano a ano, da trajetória da Teresa ao longo do tempo. Pode passar, Nívia, por favor. E no final a gente tem aqui esses QR Codes que remetem, e a gente tem uma lista de links também, que remetem para os vídeos que a Teresa apresentou na exposição Até que meus dedos sangrem, e alguns outros que são mencionados ao longo do livro, né? Para que as pessoas possam acessar ou pelo link ou pelo QR Code, caírem direto lá na visualização desses vídeos. Pode ir adiante? Pode fechar agora, Nívia, por favor. Enfim, o livro, como eu falei para vocês, está disponível a partir de hoje, e ele fica depositado, enfim, no Lume da URGS, né, que é o repositório da biblioteca da universidade, né, nesse formato PDF, enquanto não sai a versão em papel, e que vocês podem, enfim, acessar. Como eu disse que não faria exatamente uma entrevista com a Teresa, é uma conversa, mas eu anotei umas perguntas aqui que a gente vai tentar não duplicar a entrevista que já está no livro. Mas, enfim, uma questão que eu pensei que é inevitável, que não está no livro, mas que tem a ver com o livro, eu queria que a Teresa me falasse, e a gente não ensaiou, então ela não sabe muito bem o que eu vou perguntar hoje, mas eu queria que ela começasse me contando um pouco sobre... Eu fico imaginando, assim, 45 anos não é pouco, né, de trabalho. Tem aqui, Teresa, embora assim não seja, de novo, acho importante insistir isso, assim, não é uma revisão exaustiva, não é toda a produção da Teresa, é pontual, enfim, dadas as dimensões do livro, né? Mas eu fico imaginando que, para ela, né, eu queria que ela comentasse um pouco isso, assim, essa revisão que ela é obrigada a fazer. Não é a toda hora que a gente faz isso, e não é pouco tempo, né? Eu queria te ouvir um pouco, Teresa, sobre as emoções, assim, que aparecem aqui, que é tipo uns reencontros, tem aqui uma disposição e um esforço de memória, e as coisas que tu reencontra, e as coisas que tu talvez... Não sei se tem surpresa, se tem... eu queria que eu te ouvisse um pouquinho assim sobre a emoção do reencontro. Uhum. Olha, a primeira coisa assim que eu vou falar, em relação ao que tu falaste aqui do livro, eu queria só fazer 2 adendos, assim.
porque esse livro ele está previsto para ser feito em papel, mas, na verdade, ele foi criado para ser feito em papel, né? A Cláudia sempre quis que esse livro fosse registrado em papel, e o e-book ele seria um plus, né? E esse e-book sairia no mesmo momento do livro em papel, se não houvesse a Covid e tudo mais. Então, na verdade, ele sairia no final de maio, quando a exposição começou em setembro, quando estava previsto o final. Mas aí fechou a gráfica da URGS, fechou tudo, e aí não houve esse lançamento em papel. Até agora a gráfica não abriu. Então, ele vai sair em papel, sim, ele foi concebido para ser em papel, e o e-book tem uma certa adaptação, né? Por exemplo, a gente acessa os links ali, e os links no final para os vídeos a gente achou que era importante, porque essa exposição teve muitos vídeos. E só os vídeos, eu trabalho com vídeos há muito tempo, há mais de 20 anos, mas mais assim, depois do Ateliê B43, quer dizer, há mais de 10 anos que eu aprendi muito, sobretudo com Gaju, Galon e tudo, que trabalhava mais com vídeo. O Kelvin era outras coisas, o Kelvin Kubrick, mas a gente aprende muito com essa gurizada. Eu sempre tive um trabalho coletivo e um trabalho individual, né? Então, esses vídeos que estão ali são só os da exposição. Os outros, meus vídeos, pode se achar em outros canais, Vimeo e tal, mas não, aqueles ali são da exposição. Inclusive, tem uma performance que foi feita com Wagner Cunha e tudo, só durante o vernissage, não estava nem na exposição. Só para esclarecer esse aspecto. Mas, o que tu me perguntas assim do livro, dessa importância, eu sempre achei muito difícil ver um livro de artista, um filme sobre artista, não um livro de artista, sobre artista, que realmente eu gostasse, sabe? E eu acho que fui muito feliz, eu me sinto muito, além de toda a relação de estar inaugurando esse selo, de ter sido a primeira mulher convidada pela Cláudia, tudo isso me deixa muito feliz, e, inclusive lisonjeada e tudo, mas eu fico muito feliz de ter. A Kátia Prats fez um desenho lindo, limpo, bem como eu gostaria, sabe? Não podia ter sido mais. E o Edu teve a feliz ideia de fazer em forma de entrevista, quer dizer, ele deu a palavra para mim. O texto da Lu, eu até convidei a Lu, porque eu sei que o texto dela é um texto coloquial, é um texto fluido, não tem aquela coisa acadêmica, às vezes um pouco maçante. E não é bem o meu gênero, então ele tem a minha cara, esse livro, sabe? A Kátia fez todo o desenho gráfico, ela botou onde botou, e depois eu preenchi algumas coisas, porque eu tinha que preencher, porque vocês me deixaram participar do livro, porque, por exemplo, o portfólio, que é a parte das imagens, o Edu diz, eu volto a dizer, não é exaustivo, mas para ser exaustivo, eu jamais poderia fazer um livro exaustivo, só se fosse um catálogo raisonné, que tivesse alguém que fizesse um trabalho louco para fazer, enfim, não é um catálogo raisonné, mas é uma seleção que eu fiz. E eu fiz da seguinte forma, eu até fiquei contente porque eu mostrei esse livro em off para minha irmã, que não é nada de arte e tudo, e ela disse assim, eu senti que havia uma relação eu compreendi melhor a relação entre, eu fiquei muito feliz, porque eu gostaria de mostrar justamente a passagem, né, a transição, como a gente quando faz um vídeo, a transição de um momento para o outro, que uma coisa não surgiu, um trabalho é decorrente dele mesmo também. Ele surge como um encadeamento, um desdobramento de um processo dele mesmo. Então, eu acho que eu poderia ter escolhido essas imagens. Então, eu recheei com a ajuda, que eu não posso deixar de mencionar aqui, do James Ortega, que foi fabuloso no tratamento de imagens, ajuda em tudo, ele me ajudou, inclusive na exposição, em coisas técnicas, pessoa que eu aprendo muito. E eu acho que muitos de vocês conhecem, a Camila Elis, que fez a transcrição, que também ela minha assistente na época, enfim, muita gente a agradecer. Tereza, deixa eu aproveitar esse gancho e te perguntar uma coisa. Acho que uma coisa que fica bem evidente no portfólio, por exemplo,
ele está organizado em ordem cronológica e mais ou menos por fases, né? A gente tem primeiro uns personagens mais figurativos, a gente vai indo até chegar à produção mais recente. Tem algo que chama atenção aqui no teu trabalho, que embora a gente possa pensar em termos de, não sei se exatamente fases, mas em termos de núcleos, assim, temporais, que mais ou menos vão se sucedendo no tempo, eu queria te ouvir falar um pouquinho mais sobre isso, sobre algo que tu falou meio rápido agora. Tem sempre um desdobramento de uma para o outro, né? Não tem assim, essa fase acabou, agora começou uma outra fase. Tem sempre uma herança assim que vai passando, né? Que vai se desdobrando sempre no tempo. Tem uma coerência que não está programada, mas existe. Queria te ouvir falar um pouquinho sobre isso. Eu lembro que quando eu fiz meu trabalho, minha dissertação de mestrado, até no início eu não queria fazer muito mestrado, doutorado. Eu sou daquela época que eu achava que curador, mestrado, doutorado, crítico de arte, eu era meio fora desse ambiente. Mas depois eu comecei a fazer essas coisas, comecei a expor em galeria, comecei a achar que era interessante e realmente aproveitei muito do mestrado e dos colegas também e do doutorado também, foi muito importante. Eu já tinha vindo morar na Europa uma época antes e tudo, na Espanha, morei 2 anos e depois voltei para a França. Bom, mas o que eu quero dizer é o seguinte, isso que tu diz, na minha última frase do meu trabalho de mestrado, eu digo assim, um trabalho é sempre a frustração do anterior. Quer dizer, é a frustração de um trabalho que faz com que a gente vá para o outro, né, de certa forma, que aquilo que a gente não conseguiu realizar é que é um motor para o seguinte. Né? Eu acho que tem um pouco isso na vida, né? A gente nunca está satisfeito e isso faz com que a gente tente melhorar. Mas existe isso, mas existe também, assim, por exemplo, agora, ultimamente, assim, eu sempre, desde a minha primeira exposição, que foi lá na Galeria de Fato, no início dos anos 80, que eu penso assim, uma exposição como um ambiente. Então, eu queria botava um quadro lá embaixo, outro lá em cima no teto, para que as pessoas tivessem que fazer um esforço para ver. Tinha um que estava no teto, outro estava não sei o quê, que elas tivessem que mexer, inclusive o corpo e tal. Sempre tinha uma ideia assim no ambiente. Eu sempre achei que uma exposição era uma instalação. Então, se eu tenho que fazer lá em Bagé, ou lá em Bruxelas, ou lá não sei onde, nos lugares que eu fiz, em Paris, não sei, eu tenho que ir no lugar, às vezes eu faço até maquete, tudo, para pensar esse lugar. Então, nos últimos anos, eu faço meio já pensando no ambiente que eu vou mostrar, sabe? Isso é bom e é ruim, porque a gente vai... Agora, é sempre uma coisa, por exemplo, nessa exposição, eu pensei, eu quero fazer uma grande instalação só com lápis de cor vermelho. Aqui tem muito material, então eu estou desde 1998 aqui na França, fiquei 4 anos, depois fiquei 3 anos, agora estou há 3 anos, e sempre vindo e voltando e fazendo exposições, e nessa vai e vem. Mas aqui eu levava material para ir, porque material aqui é muito mais fácil. Como é que eu vou fazer um trabalho com vermelho se eu tenho que comprar uma caixa inteira para ter um vermelho? Aqui eu tenho todos. E materiais bons, né, de desenho, que eu gosto de trabalhar até com caneta Bic, com essas coisas. Mas sempre assim, tem aquela fase, por exemplo, o Jardim Gerani, eu estou trabalhando com caneta Bic, então eu esgoto... Peraí. Desculpa, eu desliguei o telefone e voltou. Eu esgoto a caneta Bic, eu esgoto até terminar aquela fase. Depois eu volto ou para um outro material, ou para uma outra proposta, etc. Então, normalmente é assim que eu trabalho. Mas agora, por exemplo, eu estou pensando em fazer uma série de um outro jeito, de trabalhos negros. Enfim, tudo depende da... Sabe? Depende do... Mas é sempre num sentido assim de pensar num trabalho que vai se fechando nele mesmo, depois ele meio que se esgota. Aí eu já tenho uma outra ideia. Mas eu também tenho trabalhado ultimamente muito com coreógrafos. Agora eu estou trabalhando com coreógrafo aqui, ou com coreógrafo no Brasil, e com performances, e com outros. Eu gosto de trabalhar em conjunto.
Tereza, eu entendo assim que ele esgota, mas ele deixa a marca, né? E é isso Sem dúvida. que eu queria sublinhar. Não, ele não Uma esgota coisa não totalmente. é esgotar totalmente, né? Porque Não, fica não. ali e isso e vai acompanhando e vai se desdobrando ao longo do tempo, né? Deixa Ele não, o que tu quer dizer assim, ele não dá um salto e muda completamente, ele tem um isso, resquício. exato. Ele E só às vezes um deu um resquício bem salto forte, maior, né? bem forte. Ele muda, mas ele mantém uma marca. Ele vai mudando, e isso que eu queria que o livro mostrasse. Ele tem um salto maior, que eu percebo, quando eu vim pela primeira vez morar na Europa. Foi quando eu fui para a Espanha, porque eu tinha um trabalho mais figurativo, mas um figurativo que não era realista, era um figurativo meio gestual mesmo. E aí ele mudou para um trabalho até as cores, né? As cores da Espanha, aquela cor do inverno, aquilo tudo foi baixando a cor, eu fui me tornando pintora. Então, foi uma época dos anos 90 em que eu queria trabalhar com pintura. Eu achava que não era boa pintora, Uhum. eu me achava péssima pintura. Eu, uma vez, foi um ladrão lá, roubou um quadro na sala de pintura do IA e roubou um quadro meu. E foi um incentivo enorme para mim. Eu fiquei muito, muito contente com aquele ladrão, porque ele gostou do meu quadro. E aí eu Certo. pensei, bom, quem sabe eu vou Então é por aí, né? por aí. E aí fui para a Espanha, trabalhei com um grande pintor lá, que foi. Adoro o trabalho dele, até hoje eu tenho relação com ele, com o pessoal da Espanha, e com o Carlos León, que era gestual, tinha influência da Escola de Nova York e tudo mais. E aí eu trabalhei ali com vários pintores que hoje trabalham com Almodóvar, enfim, que são bem conhecidos lá, e foi uma experiência muito legal. Mas essas experiências muito legais, em geral, não são dentro da universidade, sabe? Ali foi no Círculo de Belas Artes. Tereza, olha só, deixa eu te perguntar, acho que algo que tem a ver com esse esforço ainda, né? Eu estou me concentrando aqui. Acho que essas histórias estão bem contadas já no livro, de alguma maneira, mas coisas que não estão no livro para além dele, né? Estou pensando ainda nesse esforço de olhar para trás e tentar fazer essa revisão, né? Uma coisa que me chamou a atenção, Tereza, eu fiquei lembrando assim que, por exemplo, a Cecília Meirelles, quando se reeditou toda a obra dela, ela não quis que publicasse o primeiro livro. A Lígia Fagundes Telles faz algo meio parecido, também assim, quando vai se revisar, não, esconde aqui uns primeiros contos que eu não percebi isso em ti, né? Eu percebo que assim, esses desenhos de 40 e poucos anos atrás, tu continua olhando com entusiasmo, assim, né? Assim, não tem uma vontade, enfim, já que tu está oferecendo memória público, né, tem ali, toda memória é sempre um recorte, algo peneirado, né, mas eu te senti muito leve, assim, nessa escolha, queria te ouvir um pouco sobre isso. Eu acho que, na verdade, é o tal negócio, quando a gente escolhe um trabalho, já passou por um crivo, né? Tem muitos trabalhos, inclusive muita coisa que eu botei fora, muita coisa que está na minha mapoteca, mas que eu jamais mostraria, nem nesse livro, nem para ti, nem em lugar nenhum. Então, eu tenho Então muita tem coisa. isso, tem isso. Claro que tem, eu jamais publicaria isso e nem mostraria. Eu Eu lembro que nunca vi isso aí, Tereza. uma vez eu morava, tinha um ateliê, morava na Silvério, e tinha o Paulinho Chimendes e o Cauê Braga, que moravam, tinha um ateliê ao lado, e eu botei tudo no lixo. E aí um senhor que tinha uma padaria ao lado ali colocou no dia seguinte, foi comprar pão, estavam todos os trabalhos na padaria. E eu fiquei apavorada, e o Paulinho, estão os teus trabalhos lá. Eu disse, mas, meu Deus, era tudo para o lixo, e todo mundo vendo. Então, é claro que tem trabalhos que eu não mostraria, e muitos, e tem muita coisa porque a pessoa olha e diz, isso aqui é uma riscalhada que qualquer um faz, mas tem muita coisa que eu rasgo, que eu não aproveito, porque eu não acho que fique bem. Em geral, eu tento... E tu trocou lá com o cara da padaria, ressuscitar, Tereza? tá?
Podia ter feito isso, trocava com o cara da padaria, oferecer para ele um que... É. Tereza, deixa eu te cortar e te perguntar outra coisa. Uma das coisas também que estão, para mim, talvez, não eram tão evidentes, e, enfim, a construção do livro que me mostrou, de fato, o quanto tu tem um gosto, tu já mencionou isso rapidamente aqui, agora de manhã, nessa conversa, o quanto tu tem um gosto por esse trabalho coletivo, desde as experiências com arte postal lá no início, né, até esse trabalho com D43. Eu queria te ouvir um pouco falar sobre isso, assim, sobre esse jogo entre o coletivo e o individual, ou se a gente pensar na própria performance, até que os meus dedos sangrem, né, que está registrada no livro. Assim. Eu acho que eu, desde criança, assim, eu queria ser bailarina, eu brincava de teatro com minha irmã, com minhas amigas, eu gostava muito da... Minha mãe sempre dizia que eu gostava de ensaiar. Na hora de mostrar, eu já não tinha muita graça, e até hoje, sabe? Eu vejo que eu sou meio assim, eu gosto de fazer. Depois, na hora de mostrar a exposição, tudo isso eu já foi, mas eu gosto de pensar nela. Mas o fato é que tem isso, assim, né? Esse trabalho coletivo, ele sempre teve, assim... Quando eu entrei no Instituto de Artes, eu já entrei um pouco depois, porque eu fui para o Rio fazer um outro curso, eu sempre trabalhei em outras coisas também, porque eu achava que eu tinha que ter para ganhar um dinheiro, para ter independência, porque naquela época a gente queria ser independente e pensava diferente e tal, e achava que tinha que ter uma independência financeira para poder, né, viver. Então, eu fui fazer um outro curso no Rio e tudo mais. E quando voltei para o IA, eu destranquei, minha primeira vestibular foi por IA, eu queria desde criança isso, desde a escolinha. Aí eu fui e conheci um grupo muito ativo. Agora eu estava vendo a Simone Miquelin, estava ali e tudo mais, algumas pessoas que eram dessa época, era um grupo muito bacana, muito ativo, a gente fazia muitos trabalhos em comum e coisas, experiências, e entramos na arte postal e tal, e era muito ativo. Aí eu continuei nisso, de trabalhar sempre com grupos. Depois tinham grupos mais jovens, depois aquele pessoal do Ateliê de Subterrâneo, o Gabriel, me chamaram para o James mesmo, alguns que até hoje eu tenho contato, Antônio Augusto Bueno, tudo mais. Então, aí eu me sentia mais jovem. Então, depois o Ateliê D43 é o grupo mais duradouro, que está fazendo 10 anos agora, né? Que quando começaram eram muito jovenzinhos, mas eu me sinto mais jovem, porque vou me renovando com essa moçada, né? E aprendendo. E outra coisa, dando aula, porque a gente dando aula, eu também faço exercícios em conjunto, assim, porque eu acho que a gente aprende. Quando eu faço, por exemplo, um traço e o outro vai e faz, eu crio um problema visual que eu criei ali, não tem nada, né? Mas aí eu estou criando um problema visual e o outro tem que resolver um problema visual que não foi ele que criou, fui eu. Então, ele tem que responder a esse. Então, a gente aprende muito trabalhando com o outro. Assim como esse quadro que está aí atrás de ti, que eu fiz com uma artista chinesa no ateliê do Pizarro, a Dé Shen, e a gente trabalhou em conjunto. É um quadro grande, aí não parece tanto, mas... Tereza, né, nesse sentido, deixa eu te perguntar duas coisas. Queria te ouvir falar um pouquinho mais sobre essa negociação que tem que existir, que é, enfim, que é uma negociação assim não formalizada, né? Mas é algo meio negociado, assim, né? Onde é que eu vou bagunçar o que você está fazendo? Que às vezes tem isso. E outra coisa, e saber o quanto esse convívio aparece depois naquele trabalho que tu está fazendo sozinha, se chega ali, se tu percebe como que ele chega. Chega, sem dúvida, sem dúvida. Por exemplo, o trabalho que a gente vem desenvolvendo, que é esse mais recente, mas ao mesmo tempo já tem 10 anos, né, com o Ateliê D43. Eles vieram, inclusive, para a França, ficaram aqui numa residência artística,
foi uma experiência muito, muito emocionante para mim, eu falo sobre isso naquele texto que eu escrevo aí. Eu aprendo muito com eles, por exemplo, o grupo tinha um cunho de misturar desenho com outras linguagens artísticas, então eu comecei a misturar desenho com gravura, com pintura, então eu comecei a imprimir, por exemplo, em formatos enormes, fiz uma exposição na Bolsa de Arte, que é a galeria que eu trabalho, aí em Porto Alegre, que chamou Anagramas, que era um trabalho que, inclusive, tu fizeste o catálogo também, naquela época foi um catálogo, né? O texto do catálogo. Então, essa coisa de imprimir uma gravura e depois trabalhar com desenho em cima e depois misturar, então tem fotografia, tem gravura, tem desenho. Esse trabalho que está aqui atrás de mim tem gravura e tem fotografia. Então, eu misturo essas linguagens. E trabalhar com vídeo, tudo isso, veio de um trabalho coletivo. O trabalho coletivo faz com que a gente mude o trabalho individual, e não só o trabalho coletivo. O fato de ser professora também muda, porque, por exemplo, a minha experiência como professora, eu não seria a mesma artista se eu não fosse professora. E provavelmente eu não seria a mesma professora, não teria sido se eu não fosse artista, porque a gente sente, né, as dificuldades, as angústias e tudo mais. Tereza, queria te ouvir agora falar um pouquinho sobre, enfim, essa exposição que está registrada no livro também, que dá o título ao livro, Até que Meus Dedos Sangrem. Ela tem a exposição como um todo, não só nesse trabalho, tem um viés político, né? E assim que não é óbvio, assim, né? Porque, enfim, é um desenho que está muito próximo da abstração, aparentemente, do ponto de vista de uma análise formal, risco, linha e mancha, né? Mas está ali, né? Tá tudo imbricado ali, um viés político muito acentuado, assim, e que tem muito a ver com esse momento que a gente vive. Queria que tu comentasse um pouco assim esse processo, assim, o que foi disparador aqui, como é que se deu um pouco essa construção. Bom, quando eu estava aqui morava na França, teve o processo de impeachment, o golpe no Brasil, eu vendo pela televisão, né, em estado de choque, como tantas pessoas. Depois teve aquilo de Brumadinho, depois, quer dizer, Mariana, né, aquela lama vermelha, a gente via aqui na televisão e tudo mais. Depois Brumadinho, tudo vermelho, o fogo na Amazônia, que aqui também muito divulgado e tudo mais, tudo vermelho, vermelho. E o país, não, um presidente que entra e diz a primeira coisa, nossa bandeira jamais será vermelha, e um país cujo nome, Brasil, vem do vermelho. E o vermelho, que é uma cor tão linda, tão vibrante, tão nossa, tão sol, né? Então, eu tinha lido uns anos atrás um livro, que é um livro bem conhecido, ganhou prêmio de tudo, aqui na França, que é o Rouge Brésil, que é sobre a colonização do Rio de Janeiro. Estava o Ville-Guignon, estava uma série de países ali disputando, né, justamente a conquista da Baía de Guanabara. E é muito interessante, porque é um romance, mas, na verdade, eles mostram um pouco como que se deu essa conquista desses vários povos que estavam ali brigando e tudo mais. Bom, então, eu pensei nessa ideia de ruge, também como ruge de rugir, o verbo rugir, ruge, grita Brasil e tal, né? Eu estava muito, muito assustada com tudo isso, como tantas pessoas. E aí eu resolvi fazer uma performance, dia 7 de setembro de 2019, um pouco antes da inauguração da exposição, chamei 23 artistas jovens, outros nem tanto, mas, enfim, artistas que viessem... Tipo eu também, né, Tereza? Tipo tu, que não é tão jovem, né? E nem tão artista, né? Não, isso já não cozinha na primeira fervura, como se diz. E todos de preto, no dia 7 de setembro, que viessem, a gente mandou vir com a super equipe logística da URGS, vi um linóleo fosco, que não existia, tinha que vir de São Paulo,
para que pegasse bem. Eu fiz vários testes aqui com caneta Bic, eu já havia feito uma performance parecida aqui no Sankata, que é um centro cultural muito legal, quem conhece aqui em Paris deve conhecer, e eu tinha feito, mas menor, sabe? Em que a gente filmou de cima. E eu aí fiz, então, mas tinha feito em papel aqui, né? Porque era no local fechado. Eu fiz em linóleo para que ele ficasse ao ar livre no terraço, percolado da exposição, junto à exposição. Eu queria colocar alguma coisa ali. Só que, claro, com a chuva, o sol, mesmo que dure bastante com o sol, mas com tanta chuva, eu sabia que aquele trabalho ia desaparecer ao longo de 6 meses, 7 meses, que duraria a exposição. E realmente desapareceu, mas ficou um filme feito por outra pessoa que colaborou muitíssimo, o grande cineasta jovem Vado Vergara, que fez não só o filme da performance, que foi feito junto comigo, como fez um filme depois em cima disso, que entrou em festival no mundo inteiro, agora foi para o Festival Político da Argentina e tudo mais, representando o Brasil. Mas o que eu quero dizer é que isso é o filme dele sobre essa performance, mas já com a coisa com a mão dele. Mas o que eu quero dizer é que, então, essa performance deu título à exposição, mas, além disso, todos os desenhos são vermelhos, tá? Eu queria que fosse assim. E os vídeos não, mas o vídeo da instalação que foi performance que a gente mostrou só no vernissage, que o Wagner Cunha tocou ao vivo, fez a música e tudo mais, foi também em vermelho. Então, tinha esse cunho vermelho. E tinha uma alusão política, uma evocação política, melhor dizendo. Embora, claro, não queria que fosse uma coisa... Agora, isso de dizer assim, mas é um trabalho abstrato, é um trabalho... Isso não... Se a gente for ver, por exemplo, toda aquela coisa da arte degenerada, né, que o Hitler, né, queimou tudo aquilo, né? Toda arte é política. É só o fato de a gente ver uma folha branca de papel, o maior convite à liberdade. E liberdade é contra o ser humano que pode ter a ousadia de ser livre, ele já está de certa forma, desafiando, né, qualquer regime totalitário. Então, por isso que os artistas sempre foram perseguidos, né? E que toda arte que não vem a serviço, como o Stalin também fez isso, né? Quando ele depois o Malevich teve que fazer todo aquele realismo socialista, toda aquela coisa, e a gente sabe disso. Inspirador, Tereza, muito bom te ouvir. Olha só, tem uma pergunta não sei se você conhece a Seissan Poester, já ouviu falar? Tem uma boa pergunta da Seissan aqui no chat. Ela notou que tem uma série de pessoas de Bagé que vieram aqui te escutar hoje. E daí ela pergunta o seguinte: queria saber se essa cidade ou a infância nessa cidade influenciou no teu trabalho e de que forma? Tá. Então, para quem não sabe, a Seissan Poester é minha irmã, minha única irmã, e está em Porto Alegre. Então, sem dúvida, influenciou muito, porque eu acho que, na verdade, para mim, cada pessoa tem a sua coisa, eu acho que, para mim, tem muito a ver esse negócio de... Tem gente que acha que a arte é uma profissão, eu já acho que é mais assim uma vocação, a gente meio que não tem muito outra escolha, sabe? Porque a gente tem uma necessidade, é um pouco aquela coisa do Kandinsky, do princípio da necessidade interior, sabe? E eu acho que Bagé, porque antes, assim, quando eu estava em Bagé, eu tentei ir para o balé, eu adorava a dança, não deu certo, bom, nada dava muito certo. E eu comecei quando vim para Porto Alegre, me senti muito mal. Foi um período muito difícil para mim, me senti muito mal. E então eu fui para a escolinha de arte, ali eu decidi ser artista ainda criança, com 10 anos. E depois fiz outras coisas, enfim. Mas Bagé, aquela paisagem, aquele pampa, o fato de ter nascido numa casa grande em que a gente tinha um contato com a natureza, a gente tinha plantas, a gente era livre, sabe? Essa liberdade, isso me ajudou muito. Eu lembro que uma vez eu tinha um negócio que eu tinha que
enfaixar o pé, eu tinha pé chato, uma coisa assim. A minha mãe me deu uns lápis de couro, umas massinhas de modelar, umas coisas, aquilo me fascinou. Eu sempre fui fascinada por cheiro de materiais, sabe? Essas coisas. E também o fato que eu tinha a minha família, por exemplo, minha mãe gostava, ela tocava piano, e ela gostava também de arte, então ela também, nesse sentido, me incentivava. Depois comprava aqueles gênios da pintura, já em Porto Alegre, que a gente. Então eu sabia tudo dos gênios da pintura. Mas Bagé, a paisagem, o que é engraçado é que o Pampa, eu aqui eu moro a 1 hora de Paris, 1 hora e pouco, mas já é o Vexin francesa, na Ile-de-France, né? Normando e Picardo. Eu moro entre a Picardia, a Normandia e a Ile-de-France. Moro, como tu mesmo, tu conheceste aqui. É perto, mas já é campo mesmo, né? É uma paisagem de campo e tem uma planície, que é a planície do Vexin. E, às vezes, eu lembro muito dessa paisagem do Bagé, no sentido de que a gente vê longe, sabe? Não é aquela coisa do homem da montanha. E quando eu fiz o meu trabalho de mestrado, de doutorado, eu estudei muito a paisagem e a relação, eu fiz uma tese sobre a relação da paisagem com a abstração na pintura, e quanto que a paisagem modela, né, o espírito dos determinados tipos humanos, o homem da montanha, o homem do mar, o homem da... E o gaúcho tem muito isso, né, do pampa, de esse olhar, essa coisa silenciosa de ficar olhando longe, né? Eu não tenho isso, mas como eu fico muito tempo sem falar, aqui, no ateliê e tudo, quando eu tenho oportunidade de falar, eu falo muito. Tereza, tem uma pergunta para mim agora. Eu mencionei aqui o espírito barroco que a Tereza teria, daí a Fernanda Veríssimo está dizendo assim, eu queria saber mais sobre esse espírito barroco da Tereza, né? Mas qual é o que eu estou chamando aqui de espírito barroco? Mas eu acho que a Tereza está demonstrando aqui o que eu estou chamando de barroco é essa generosidade, essa coisa meio apaixonada que a Tereza tem no trabalho, mas na relação com as pessoas próximas, assim, né? Que é meio transbordante, assim. Na edição do livro, eu ficava muito assim, tá, Tereza, na cronologia, vamos cortar metade dessas fotografias. E a Tereza ficava negociando assim, né? Não, essa aqui eu não posso abrir mão, nem essa aqui, nem essa aqui. E eu ficava, não, menos, Tereza, né? A gente ficou, eu fui meio um organizador censor aqui, né? Tipo, não, Tereza. E depois no portfólio também, assim, dizer, não, vamos deixar uma página em branco aqui. E a Tereza queria assim, não, vamos preencher. Acho que foi, na verdade, um trabalho muito bacana, assim, né, nesse sentido. E o que eu estou chamando de espírito barroco aqui da Tereza é meio um pouco esse... Não, enfim, o trabalho dela, acho que ele conjuga muito bem, né? Tem uma fartura, mas tem uma sobriedade também, né? Ela sabe lidar muito bem com essas duas coisas, né? A Paula, a nossa querida amiga Paula Ramos, está escrevendo aqui, citando algo que a Tereza acabou de dizer, né? Quando eu tenho a oportunidade de falar, eu falo muito. Eu acho que é um pouco isso, né? Tem essa coisa, que é uma grande generosidade também, né, Tereza? Não, mas é Enfim, porque os teus é amigos assim, sabem. é que um trabalho de ateliê, um trabalho eu sou capaz de, porque agora eu me moro assim muito isolada e nós estamos há 2 anos muito isolados e tudo. Eu sou capaz de ficar muitos meses mesmo sem falar dentro do ateliê, fazendo isso não me faz falta. Mas eu, como eu dava aula e tudo mais, eu quando tenho, eu gosto de falar também, né? Agora, a Fernanda sabe, conhece meu barroquismo. Ela sabe disso, ela tá compartilhando a minha implicância. É, Ser amigo da Tereza é isso também, é um exercício de implicância constante. é isso. Enfim, olha só. Que mais, Tereza? Eu acho que enfim, eu queria deixar mesmo
o convite para as pessoas para que olhem o livro e baixem o livro, né? Que se propõe, enfim, esse percurso aí pela obra da Teresa, né? Que olha, enfim, com atenção para essa exposição, mas tenta fazer esse balanço Olha do só, todo. eu queria chamar a atenção ali o Kelvin dizendo, dentro do ateliê D43 sai faísca com a chefa, brincando comigo, Kelvin, mas ele é o maior, ele não me deixa, ele não tem história com esses guris, eu nunca fui chefa, coisa nenhuma, eles são... Ai, ai. E eu queria... O Vinícius perguntando se vai ter tradução em francês. O livro é traduzido em francês, e talvez ele é traduzido em francês, isso nós já falamos, né, antes, mas ele talvez a gente vai fazer uma live depois em francês para o pessoal daí, ou uma live ou uma gravação, Vini. Je ne suis pas tout à fait d'accord. E o Giba está dizendo que toda amizade é uma implicância. Aqui tem uma coisa, Giba, que diz que emtakine, quer dizer, quem ama implica. É um ditado deles aqui. Eu só queria, enfim, sublinhar aqui um pouco da minha experiência aqui com o livro. A gente se implicou muito, Teresa, né? Porque foi muito tempo trabalhando nesse livro, né? Eu estava recordando que o meu primeiro encontro com a Kátia Prates foi ainda presencial, ou seja, foi lá em final de 2019, eu imagino. Tem tempo já, né? Porque era presencial ainda, né? Então, e a Teresa indo e vindo nesse tempo, né? Entre Porto Alegre e a França, e teve tudo isso, né? Teresa me atormentou muito, eu tenho que contar aqui. Enfim, mas foi ao mesmo tempo algo muito, muito prazeroso de fazer, e para mim ficou tão evidente. Eu me lembro que eu conhecia a Teresa, daí eu vou fazer aqui um depoimento pessoal, tá? Uhum. Eu conheci a Teresa lá no início dos anos 90, quando eu era aluno de desenho da Laura Castilhos. Querida Laura, está nos acompanhando aqui também. E a Laura levou a turma para visitar a Teresa no ateliê, era ainda ali no Bonfim, né? E embora a Teresa tenha nos apresentado, enfim, para os alunos uma série de desenhos, para mim eu fiquei com a imagem de que a Teresa era pintora naquele momento, né? Porque, enfim, as pinturas falavam de uma maneira muito eloquente, né? Me lembro de que naquele dia, eu lembro bem disso, deve ter sido por 1992 ou 93, eu imagino. E a Teresa, num momento em que algum dos alunos, não lembro quem, talvez eu, não sei, alguém perguntou para ela sobre algumas referências de artistas. Eu me lembro da Teresa ter dito algo que era Monet. Ela disse: Monet é um artista acima de qualquer suspeita. Ela disse: Eu Picasso acho que não. não era Manet? Não, era Monet, sim. É. Tu disse. Só se mudou agora, mas na época era Monet, Teresa. Ela disse Monet. E ela não explicou muito bem o que era esse artista acima de qualquer suspeita. Eu acho que hoje eu entendo, Teresa. Eu diria que Teresa Poessa era uma artista acima de qualquer suspeita, né? Acho que para mim, enfim, embora conheça a Teresa há muito tempo e acompanhe esse trabalho bem de perto, acho que uma das coisas que, enfim, ela fez uma revisão, eu fiz também uma revisita, né, em torno desse trabalho, mas ficou, para mim, talvez algo que eu já sabia, mas que não era tão evidente assim, é a inquietude, né, criativa da Teresa, que é uma sorte, assim, né, alguém que poderia ter se acomodado e não se acomodou de maneira nenhuma, né, ela está sempre, acho que nesse sentido, se a gente quiser, tem algo aqui também
esse barroquismo transbordante, assim, inquieto, que não se acomoda e que não fica quietinho. Tem aqui, Tereza, uma pergunta do Eduardo Vieira da Cunha. Isso que eu ia te dizer. Tá? Que a Paula também reforçou. Isso. Tereza, queria saber sobre a experiência acadêmica nos anos de doutorado na França e de como essa experiência influenciou na tua relação de artista-docente. O Dudu está me perguntando isso, ele teve na França mesmo na época que eu. A minha experiência foi muito importante, não fosse um colega meu, chamado Dudu Vieira da Cunha, que me telefonasse todo dia para falar abobrinha e me atrapalhasse a minha tese. Estou brincando, Dudu. Não, mas agora falando sério, eu tinha comentado sobre isso antes, assim, rapidamente, mas tanto a minha experiência de mestrado, né? Quando eu fui fazer o mestrado, eu estava aí dando aula como substituta, e eu pensei, será que eu vou fazer mestrado? Eu sou daquela época que achava assim, meio esquisito, artista fazer mestrado, doutorado, aquelas coisas meio hippie que a gente tinha. Mas aí fui fazer, porque eu pensei, eu dava aula no João 23, eu pensei, se eu ganhar a bolsa e eu ganho a mesma coisa, eu vou estudar, que é uma coisa que eu gosto, e fiz e adorei. E aí, quando vim fazer na França, eu também não queria muito na época, porque eu já tinha vindo para a Espanha, eu estava numa época de vida, assim, estava recém entrando como professora efetiva e tal, mas aí, como eu tinha ido muito bem no mestrado, e eu falava já francês e tudo mais, queriam que eu viesse, eu vim. E também meio assim, não sabia se ia ser bom. E foi muito bom porque para o meu trabalho, né? Foi difícil, teve uma série de coisas difíceis, mas foi muito bom, porque eu acho que, no final das contas, a gente começa a entender melhor o processo da gente e a se amparar de um subsídio teórico que ajuda, né? Porque eu tinha que ler muito, ler em francês, e escrever 300 tantas páginas em francês, né? E, enfim, fazer E foi muito bom. E naquela época foi a época em que eu fui, de certa forma, achando meio que eu era pintora, me achando, né, como se diz, porque nos anos 90, quando eu fiz a tese a dissertação de mestrado, eu fiz a exposição de pintura sobre tela, fiz 2 grandes aqui em Porto Alegre, né, onde é agora a Mari Quintana, né, onde era já, né, uma que chamou Paisagens e outra Janelas, foi vindo da Espanha, só pintura. E depois, quando eu fui para esse doutorado lá, eu comecei a ver que não, que na verdade eu era mais desenhista, e comecei a fazer mais desenhos, e aí voltei com a exposição de desenhos só lápis de cor, só lápis, eu gosto de material assim, simples. Então, só lápis preto, mas aí já mais abstrato, o lápis preto também acompanhou o início dos meus primeiras exposições foi em lápis, mas era mais figurativo. E aí depois eu voltei para o lápis, depois caneta Bic, depois lápis de cor, aí queria voltar para a cor. Porque o que eu digo assim de esgotar, Edu, é assim, eu faço a minha exposição, é só caneta Bic, como tu visse lá no Museu do Trabalho, com a bolsa e tal. Aí eu pensei, não, mas eu estou a fim de voltar para a cor. Eu voltei para cá, trabalhando no ateliê do Pizarro, do Camilo Pizarro, onde eu trabalhei muitos anos. É um ateliê enorme. Só que agora eu não quero mais trabalhar lá, porque é meio complicado, ficou muito degradado, assim, os vidros quebrados no inverno. Então, eu reformei aqui. Nós temos uma garagem grande, o Edu conheceu aqui o ateliê, e eu fiz uma série de reformas, abri o teto e tudo mais, para transformar num ateliê. Então, eu tenho. Mas eu trabalho muito em vídeo, em projetos, assim, então eu fico muito dentro também aqui dessa peça onde eu estou aqui falando, dentro de casa, até porque quando fica muito frio, né? Então, eu não fico sempre desenhando, em geral, quando eu desenho, eu já estou com um projeto, alguma coisa. Eu lembro que quando eu comecei, era estudante, diziam assim, não, mas o artista mesmo, aquele que é artista, tem que trabalhar todos os dias. Se não trabalha todo dia, esquece, não é artista. Eu trabalho todos os dias, sem dúvida, mas não assim a mesma coisa, não desenhando todos os dias. Agora, voltando a essa pergunta do Edu,
Sim, foi muito importante. Não só foi muito importante a ter que aprender, por exemplo, eu fiz cursos de francês, que eu tinha que, não era só francês, mas eu tinha que aprender, era argumentação em francês, então eu tinha que aprender a escrever, eu escrevi, eu sempre gostei de escrever, mas era tudo muito poético, muito tal, um texto mais, mas aí eu tinha que aprender a escrever de uma forma argumentada, uma dissertação, né? Tese, antitese, sintese, aquela coisa. Eu tinha que aprender a ser mais objetiva. E isso não só no francês me serviu, mas também para o português, quando eu tenho que fazer um texto. Eu aprendi muito porque eu ia todo fim de semana, eu saía domingo para ver as exposições, o que a gente vê de coisas em Paris, né? E todas as paisagens. Eu já dividia um pouco a minha vida entre a França, entre Paris e aqui, né? E, então eu tinha isso, né? Foi aqui que eu conheci a minha companheira, que mora aqui nesse lugar, onde eu então já tinha esse espaço aqui para trabalhar também. Então foi um período muito rico para mim, em todos os sentidos, né? Tereza, tem uma pergunta aqui da Marilu Cerqueira, que eu vou ler a pergunta e tu vai dar os tons necessários aqui. A pergunta é: seus dedos chegaram a sangrar? Ai, eu acho, Marilu, a Marilu também é artista de Brasília, muito boa artista. Marilu, eu acho que a gente sempre sangra um pouco, né? Quando a gente trabalha, porque, na verdade, um trabalho sempre tem uma dose de sofrimento e uma dose de prazer, né? E, às vezes, essa dose de prazer, quando vem assim, quando a gente diz, ai, que bom, eu fiz alguma coisa que, para mim, me surpreendeu, para mim foi tão bom, mas é às vezes raro, às vezes é mais comum a gente não estar satisfeita ainda. Ou a gente está mais ou menos, sabe? No mais ou menos, que a gente fica no automático e diz, bom, tá, estou fazendo aquilo ali. Mas quando a gente faz uma coisa assim, puxa, eu fiz isso aqui, isso é raríssimo, raríssimo. Esse trabalho da exposição, eu acho que os que eu mais acho que foi, que eu tive essa sensação que eu tinha feito alguma coisa legal e que tinha a ver com o momento e tudo, foi essa performance que deu nome à exposição, e também aquele vídeo que foi mostrado só uma vez, e não foi mostrado, porque não tinha o espaço necessário, eu queria mostrar de novo, que foi essa performance que foi mostrada só uma vez com Wagner, que chama Labografias. E, na verdade, eu tinha pensado nesse projeto aqui para a França, que se chamava Labographie, e depois eu mudei e adaptei, porque não foi mostrado aqui, porque às vezes uma coisa depois se transforma noutra, sabe? Por exemplo, aquele vídeo que tem na exposição que chama Outubro, que é uma. Eu nunca tinha feito isso, são videoinstalações com 3 pistas. Eu sempre fiz com uma pista, nunca tinha feito. Eu queria fazer coisas novas para aprender, né? Aí dá mais graça. Aí eu fiz essas com 2 pistas e com 3 pistas, assim, diagramar. E quem me ajudou muito a entender como é que eu ia fazer isso foi o James Ortega, que é meu super assistente para assuntos especiais de vídeo e tal. E aí, Animação, né, Tereza? mas eu tinha feito de um jeito diferente aqui na França. E a gente projetou numa vitrine, isso no mesmo ano, aqui em Paris, numa galeria, numa vitrine, no Boulevard Voltaire. Aí, o pianista tocou piano de brinquedo, assim, na calçada, e a coisa passou na vitrine, sabe? A gente fez no dia do vernissage. Eu queria fazer uma coisa no dia do vernissage. Esse vernissage aí, eu queria que fosse uma coisa meio teatral, então tinha luz de vela, a Cláudia já extrapolou, pensei que a Cláudia não ia aceitar tudo que eu queria, aquelas ideias malucas minhas. A Cláudia achava ótimo, e ela ia mais além. Está ótimo, está muito bom. Então, vamos fazer assim, tudo vermelho, não sei o quê. Tinha umas luzes vermelhas nos afrescos do Fallon também, né? Estava bem Que teatral. a gente teve que pesquisar, enfim, como não danificar os afrescos, né? Tudo isso. Tereza, acho que tá bom. Tem um monte
tem um monte aqui de comentários dos nossos amigos aqui, alunos, ex-alunos. Depois tu dá uma olhada nisso, tá bastante emocionante, assim. Deixa eu só, eu acho que eu podia comentar, Tereza, ainda sobre... a gente já Eu vai não vejo, encaminhando a aqui. gente não enxerga todos, eu não Não, enxergo. mas depois fica Porque eu salvo, me Tereza. atrapalho, vocês Depois me tu vai desculpem, ler. mas eu me Não, atrapalho não. ali nessas Mas tu olha coisinhas. depois É e porque comenta se for é o muito caso. comentário, mas não passa todos ali, eu me atrapalho, desculpem. Não, mas eu ia te Se, dizer depois, ainda nessa eu só queria, resposta eu para só queria Malu, dizer que isso. se vocês depois, porque eu não sei assim o adiantar da hora aí, nem nada, porque a gente também não quer se alongar muito aí, vocês querem almoçar e tudo mais, né? Aqui já é mais tarde. Mas se vocês depois, qualquer pergunta que quiserem, porque depois, assim, ó, nós só mostramos agora, claro, né, o Edu só mostrou um hiper resumo, assim, a gente tirou as páginas do livro, porque senão você já ia ver todo o livro. Fernanda, ela queria mostrar o livro inteiro. Contar para a Fernanda ver isso. Por isso que eu estou chamando que tem uma véia barroca que ela quer. Mentira, Fernanda, Tereza, aí é não dá coisa para ela dele. mostrar o livro inteiro. Não, é mentira dele, ele gosta. Tá, tudo bem. Agora, a coisa é a seguinte, é que depois, o livro está disponível, já tem aí nessas comentários, vai estar também no site do DDC, da URGS, vai estar na minha página Instagram, que vocês podem entrar também ali no meu Instagram, que tem muita coisa do livro, das coisas. E na bio do Instagram, já vou botar agora o link do livro, e na bio do Instagram do DDC, está tudo bem. E aí vocês podem o livro inteiro, e assim que sair em papel, nós vamos fazer um outro lançamento aí presencial, todo mundo pode se abraçar, se beijar, espero, em Porto Alegre, agora quando eu for, e aí eu vou receber vocês com muito, muito prazer. E lembrar também, Tereza, que fica no repositório da URGS oficial, que é o Lume, né? Enfim. Sim, mas é que esse link dá para o repositório oficial. Isso aí já vai dar, né? Tereza, ia só te pedir meio para a gente encaminhar, que tu lembrasse da onde que veio esse título, Até que Meus Dedos Sangrem. Sim. Que acho que isso também dá uma... Eu já, né, aqui ao longo desses tantos anos na França, eu já fiz algumas exposições, algumas coletivas, algumas individuais e tudo mais, e eu fiz uma individual aqui, essa foi aqui em Gisors até, e que teve um cunho, porque existia dois rapazes, um com quem eu trabalho ainda, que é pianista, coreógrafo, que fizeram um espetáculo que tinha essa coisa, era com o texto do Bukowski, ele, que é um pianista tocando piano de cauda e tal, com o texto do Bukowski, então ficava aquela coisa estranha, né? O Bukowski com aquela coisa escatológica dele, e o nome era um dos coisas, era aquele livro, Até que Meus Dedos Sangrem, ou uma coisa assim, que o Bukowski faz uma série de poemas dele, mas que se refere a escrever, a escrita. E eu botei Até que os dedos sangrem. Eu botei Até que Meus Dedos Sangrem e fiz uma exposição que foi um eco da apresentação deles, que era uma exposição chamada Manuscritos, em que eu fiz um textinho que se chamou Até que Meus Dedos Sangrem, que eu falei sobre o que é o ato de desenhar. Até que meus dedos sangrem. E aquilo ficou na minha cabeça, porque muitas vezes a gente faz uma coisa, isso aí faz, sei lá, mais de 15 anos, mais de 20 anos, e vem aquilo, sabe? Por exemplo, tem um trabalho que se chama Grito Mudo, eu me lembro, foi quando eu trabalhava na escolinha de arte, que as crianças gritavam, me deixavam doida, e aí eu inventei o grito mudo, então eu fazia sem falar, eu dizia para elas que era uma maravilha, elas se acalmavam, e aí eu ficava mais... Então, eu me lembrei do grito mudo, que é mais ou menos o que a gente sente no Brasil, uma vontade de gritar e de se sentir impotente, esse grito mudo que todos nós estamos sentindo. Então, essas coisas vêm na memória quando a gente quer dar um título, e eu
muitas vezes eu acho que o título das coisas é muito importante, porque ele completa um trabalho. Quando ele é pensado, e demora às vezes para achar um título. No outro trabalho, que era Ruge Brasil, eu até pensei, será que eu vou um título em francês? O Edu me... Por que não? Tu fizesse na França e tem a ver com esse livro em francês, dá o título em francês, e foi como ficou. Querida, eu acho que a gente vai encerrar agora. Sim, Eu queria mais uma vez, enfim, agradecer a Cláudia Betcher, que deu o pontapé inicial para a exposição e para o sem livro, dúvida. agradecer Lígia Petrucci, o Rafael Derroa, agradecer de novo a Ana Laura Freitas e a Nívia de Souza, que nos deram o suporte técnico hoje para estar aqui. A Nívia foi mediadora na exposição, né? E está nos Exato, acompanhando. a Nívia foi super mediadora, uma das mais Foi ativas ali. isso. E está nos acompanhando aqui até hoje. E lembrar de novo, o livro está em português e francês, primeiro agora Eu em queria também edição fazer um eletrônica. agradecimento especial à Nicole Pegeron, que foi quem fez a tradução para o francês, e à Aliança Francesa, a Melanie, que fez a revisão também em francês, né? E, gente, tem tanta gente para agradecer, de novo, especialmente a Kátia pelo desenho, a Cláudia pelo convite, né? E a Lígia, agora que tomou as rédeas desse livro. A Ana Laura, o Rafael, meu Deus, tem muita gente. A revisão em português tiver capenga, a culpa é minha. Mas, enfim, e queria agradecer, enfim, imensamente aqui as pessoas que nos acompanharam hoje. E, enfim, eu estou me sentindo super abraçado aqui, acolhido. E, e muito obrigado. Eu queria Obrigada, dizer que Tereza. Obrigado, essas super pessoas obrigada, aqui é Tereza. para vocês, meus queridos, minhas queridas e queridas, para vocês que esse livro foi feito com muito amor por todos nós, e vocês todos, a grande maioria de vocês está no livro, faz parte dessa trajetória. Sem vocês, essa trajetória não teria acontecido. Essa trajetória não acabou, eu espero. Embora já esteja velha, né? Tá bom, então. Era isso. Muito obrigado. Até mais. Bom almoço a todos de sábado.